Olá! Vocês conhecem a história dos três porquinhos? No vídeo de hoje, vou responder algumas perguntas sobre essa história que foram enviadas por caixinhas aqui na minha rede social. E vou falar também sobre os elementos e do conflito gerador de uma narrativa. Vocês também têm dúvidas sobre esse assunto? Então não sai daí que eu volto já já. Antes de abrir as caixinhas, vamos relembrar a história Os Três Porquinhos? Os Três Porquinhos. Era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe e resolveram construir cada um a sua própria casa. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: "Abra a porta ou derrubarei esta casa com um sopro só." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa de madeira. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo. "Porquinho, abra a porta ou vou assoprar e derrubar tudo." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. Mas o segundo porquinho também fugiu. O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os três porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. E aí, lembraram da história? Então vamos abrir a primeira caixinha? Na primeira caixinha diz: quem são os personagens da história Os Três Porquinhos? Os personagens desta história são os três porquinhos e o lobo. Vamos à segunda caixinha? Olha só. Na história dos três porquinhos, o narrador é personagem ou observador? Vocês já sabem que narrador é aquele que conta a história. Se ele participa da história, é um narrador personagem. Se apenas apresenta os fatos, mas não participa da história, é um narrador observador. Resposta da caixinha 2, narrador observador. E aí, vamos agora à resposta da caixinha 3? Qual é o enredo da história dos três porquinhos? O enredo é o conjunto dos acontecimentos que formam a história e contam as ações dos personagens. Qual será o enredo da história dos três porquinhos? Vamos descobrir juntos? Os porquinhos saíram da casa da mãe e construíram suas casas. Veio um lobo que queria comê-los. O primeiro e o segundo porquinho não tinham construído casas seguras e fugiram para a casa do terceiro porquinho, que o lobo não conseguiu derrubar. Acabou queimando a cauda na lareira e fugiu pela floresta, deixando os porquinhos em paz. Vamos agora ler a caixinha 4. Qual é o espaço em que se passa a história dos três porquinhos? A história dos três porquinhos se passa em uma floresta. Essa foi fácil, não foi? Então vamos ver a caixinha 5? Na caixinha 5, a pergunta é: em que tempo se passa a história dos três porquinhos? Essa história começa com a expressão "era uma vez", que caracteriza os contos de fadas. Ou seja, não sabemos em que tempo isso aconteceu. É um tempo indeterminado. Vamos para a caixinha de número 6. A caixinha de número 6 diz o seguinte: qual o conflito gerador na história dos três porquinhos? O conflito gerador é o fato que desencadeia a história. É o motivo pelo qual a história acontece. Nesse caso, o conflito é: o lobo queria comer os porquinhos. Ele comeu? Ele não comeu?
A gente só fica sabendo durante o desenvolvimento da história. A história dos Três Porquinhos é um texto narrativo. E as dúvidas das caixinhas eram sobre os elementos que compõem esse tipo de texto. Agora que já respondi todas as caixinhas, vou deixar um desafio para vocês. Escolha um conto de fada para ler. Encontre nele os elementos que fazem parte de um texto narrativo, além do conflito gerador. Coloque nos comentários do vídeo no YouTube qual conto que você escolheu, quais os elementos e o conflito gerador. Não esquece de se inscrever no canal do Educa Recife, curta o vídeo, compartilhe bastante com seus amigos, ative o sininho para não perder as novidades e até o nosso próximo vídeo.